Essa é a nossa terceira videoaula, estamos novamente aqui com a doutora Regiane Carvalho, e nessa terceira aula ela vai falar, né, como fazer aí o manejo de irrigação utilizando dados aí, através de aparelhos onde você possa estar levantando essa informação a partir do seu solo. Então, boa aula e, novamente, papel, caneta aí para as anotações. Agora eu vou falar aqui o via solo, como eu já disse, você pode combinar com via clima, e via solo, você pode estar aí, né, monitorando o teor de água ou potencial de água. O via solo, você vai precisar, né, de ter equipamento e um conhecimento técnico para estar lá mexendo com esses equipamentos. Porque o via clima, você vai pegar esses dados, né? Eu falei, você vai pegar da estação. Se você tiver uma estação na sua área, você vai usar o dado da sua área. Mas nesse caso aqui, aí você vai ter que colocar, né, um tensiômetro no campo, fazer as leituras, né, de maneira correta. Então, né, tem que ter aí também um pouco de conhecimento para você estar instalando esse tipo de coisa. Mas não é nada absurdo também. Eu botei aqui termogravimétrico, que você pode, só que o problema é que você, quando você coloca na estufa, você vai lá, pega uma amostra de solo, leva para a estufa, espera secar. Você tem que ter o peso úmido menos o peso seco dividido pelo peso seco. Quando você está fazendo isso, todo esse processo já se foi aí um dia. Então, é um método para você monitorar e ver como estava. Não necessariamente para você fazer o manejo, porque você vai precisar de um dia aí para estar deixando dentro da estufa. Aí existem pessoas que fazem isso no forno micro-ondas, que vai levar de 25 a 30 minutos. É uma prática que facilitaria você estar fazendo, né? Para até mesmo se você não quiser fazer o manejo, mas ver como é que está seu solo. Porém, precisa de muito cuidado para realizar essa técnica. Você vai ter que conseguir calibrar aí para ver quanto tempo ficaria no seu micro-ondas. Então, vai ter que fazer alguns testes para ver, né, quanto tempo para você chegar aí para realmente estar seco. Mas, assim, é uma opção se você quer dar uma acompanhada e, né, não tem muita equipamentos, ferramentas, então você pode aí tentar, né, dar uma calibrada e usar. Coloquei porque pode, né, servir para algum momento. TDR é mais complexo, né, é uma sonda e só para mostrar que tem, mas também tem um custo maior e também para utilizar ele é um equipamento um pouco mais complicado. Aí, com potencial de água, a gente vai focar em tensiometria, porque esse é um que seria o mais fácil para ser utilizado em campo e é mais simples e é o que você mais encontra com desses métodos aí via solo, tensiômetro ou não necessariamente, às vezes, o tensiômetro padrão, mas métodos que é muito parecido, né? Porque você já tem alguns sensores que você coloca no solo e tem ali já, né, um data log, que é onde você vai ver os dados, que armazena. Então, tem muitas empresas aí já lançando, né, esses equipamentos um pouco mais sofisticados, mas tem um custo. O tensiômetro, ele vai ser mais barato, né, do que um equipamento desse. Em média, a última vez que eu vi o tensiômetro, acho que estava de 30 centímetros, estava R$120. Então, é um preço menor. Aí o tensímetro, que é o leitor, que estava em média R$500. Mas aí você só precisa de um desse, né? Tensiômetro você vai precisar de mais, mas um desse você usa aí por muito tempo. Se tiver cuidado, até para calibrar ele, você não vai precisar. Se precisar calibrar, você manda para a empresa, ou tiver algum Embrapa próximo, normalmente eles têm alguém que consiga calibrar,
Mas se você não derrubar e tiver cuidado, o seu tensímetro vai durar por muito tempo. A placa de pressão eu coloquei aqui porque quando você pede análise, né, de umidade volumétrica em laboratório, esse é como eles fazem, eles usam essa placa, mas é feito mesmo em laboratórios, em universidades. Então, a gente vai focar no tensiômetro, né? O que é que tem nesse tensiômetro? Ele é um tubo de... E outra coisa, vocês podem confeccionar o tensiômetro, vocês não precisam comprar. Então, é importante falar isso. Tem como confeccionar, porque o que você precisa de cano, cápsula porosa, essas cápsula vende, então tem que vedar bem, você consegue fazer o seu tensiômetro. Conheço vários laboratórios que não compram, né, dentro de universidade, que os técnicos fazem todos os tensiômetros. Ou seja, você pode estar usando desse artifício também. Tá fazendo o seu e usando o método. Não tem estação, não tem nada, não tenho nada. Mas posso construir um tensiômetro e tenho aí uns R$500 para investir num tensímetro. Então, você já tem aí um método que você pode estar usando aí para fazer o uso dessa água de forma racional. Então, como é que ele funciona? Ele vai precisar criar vácuo. O que é vácuo? Ter aquele ar ali dentro, né? Criar aquele ar, assim, igual quando vocês compram café a vácuo, assim, que vem tudo. Então, puxou tudo, na verdade, puxou o ar, né? Tirou o ar, não é criar, tirou o ar. Então, ele vai tirar todo o ar. Então, você vai colocar isso no solo, enterrado, e ele vai criar esse vacuômetro, né? Não vai ter o ar aí. A leitura pode ser ainda com mercúrio, mas esse é um tensiômetro bem mais antigo. O mais comum mesmo é fazer essa leitura com um tensímetro digital. Aí ele vai ter essa ponta porosa, que é a que vai estar lá no solo, e ela é que vai dar o equilíbrio, né, da entrada e saída de água, e criar esse vácuo aí. Quando você colocar o tensímetro, você vai ler um potencial matricial. É o quanto essa água vai estar retida, disponível ali nesse solo. Então, tem algumas recomendações de quando você vai instalar, de maneira geral. Se você estiver num lugar mais uniforme, em nível, de 8 a 12 hectares, você coloca uma bateria. Ou seja, se você tem ali 1 hectare, uma bateria, você vai conseguir estar fazendo seu manejo aí. Se você estiver, né, numa área uniforme, tranquilo. Uma bateria, quando eu falo uma bateria, o que eu estou querendo dizer? É você colocar 3 tensiômetros na mesma profundidade, você coloca a profundidade efetiva aí, né, da sua raiz, e você ter mais um que você vai colocar mais profundo, que esse vai ser o de percolação, que é isso. Isso aqui é para você, esse mais profundo, para você estar monitorando se você está perdendo água por drenagem, se você está irrigando mais embaixo, entendeu? Eu não preciso irrigar lá embaixo. Eu preciso irrigar onde tem raiz. Então, se estiver descendo, é porque você está irrigando errado. Então, esse outro é para monitorar. E esses 3, por que 3? Para me perguntar por que 3. Aí eu digo assim, ou bota 1 ou bota 3, nunca bote 2. Porque se um der problema, se um der o potencial matricial, sei lá, 30 kPa e o outro der 70 kPa, qual que tá certo? Não sei, né? Então, a gente fala 3, porque se um der problema, você tem outros 2. E se você só tiver 2, bota 1 lá e vai na fé, porque pelo menos você não vai ficar confuso. Então, a recomendação é que coloque aí esse número ímpar dessa parte que você vai fazer o manejo. Aí o de percolação não é suficiente. Se você tiver numa área, né, que não é uniforme, que você não está em nível, então a cada 4 hectares você tem que ter aí uma bateria, ou até menos do que isso. Lembrando que também, se você tem manchas de solo, aí você, né, vai ter algum lugar com diferença. Então, se você tem alguma mancha específica no lugar, mas a maioria da sua área, né,
pertence a um tipo de solo, ou tem uma característica mais similar, você pode estar colocando nessa área, ou ainda você pode decidir, porque isso aí também é uma decisão do produtor. Se você tem uma área que você percebe que é mais problemática, você pode estar aí tentando, né, colocando nela e fazendo esse manejo todo com base nessa área aí que você tem essa mancha ou algo do tipo. Então, você pode decidir. Se tiver mais, você coloca a bateria nos dois e tenta ver aí como é que você vai fazer. Você pode estar fazendo uma média, se tiver por setores, talvez, né, esse setor que tiver a mancha vai demandar mais ou menos, a depender de como seja aí, né, essa característica desse solo. Então, se você está no pomar, você vai botar ali embaixo da copa, né? Tem que estar embaixo da copa. Irrigação localizada, outra recomendação é estar aí 30 a 45 centímetros do emissor. Então, é muito importante também onde vai colocar. Não adianta eu instalar um tensiômetro na maior distância da raiz ou maior distância de onde tem planta, porque não vai ver nada, não vai me dar resposta nenhuma. Então, tem que ver bem aí o lugar onde você vai estar instalando. Então, como é que eu vou? Aqui, uma foto com tensiômetros instalados. Então, como é que eu vou estar utilizando isso aqui? Então, eu vou lá, vou fazer minha leitura e ele vai me dar, né, essa tensão de água no solo. Aqui eu coloquei em kPa, mas tem o tensímetro, você pode configurar que unidade, né, você vai querer estar utilizando. E aqui você vai ter a umidade. Então, se eu tenho a minha tensão, eu venho aqui, a tensão que está, tipo, eu cheguei lá, está 40 kPa. Em 40, qual a umidade que eu estou? Então, vou saber a umidade atual, a umidade que eu tenho naquele momento. Eu sabendo a umidade que eu quero voltar, que é a minha capacidade de campo, em geral, o que se diz? Que a capacidade de campo está em 10 kPa. Tem alguns livros que vai falar, não, mas solo argiloso não... Não, em geral, a gente considera esses 10 kPa, a minha capacidade de campo, então eu vou querer voltar. Então, eu venho lá em 10 kPa, quanto é? Ó, 10 kPa está aqui, ó, 29, eu quero voltar para isso aí. Então, eu vou lá fazer minha continha, vou mostrar mais na frente, como é que vocês podem estar fazendo essa continha, e aí eu vou lá voltar aqui para minha lâmina. Então, é aqueles conhecimentos que eu estava falando, então, a minha CAD, ela vai ser aqui da minha capacidade de campo ao meu ponto de murcha, né, a minha caixa aqui, ó, é isso tudo, vai ser a minha CAD. Então, da minha capacidade de campo, a minha umidade crítica, que é aquele ponto que eu falei do fator F ou P, eu vou ter a minha água facilmente disponível, a água ali que a planta, ó, tá ok para ela. E da umidade ao ponto de murcha, eu vou estar em minha reserva. Não quer dizer que não tem nada, tá, gente? Só que aí você já está entrando, né, na reserva. Quando a gente está trabalhando com, né, a parte do tensiômetro, então eu vou ter que ter aqui o meu potencial, né, eu vou estar trabalhando com potencial, então eu posso estar determinando aqui esse meu crítico através também do potencial matricial. Então, esse potencial matricial crítico existe também tabelado, como tem o fator F. Eu posso usar o fator F ou esse potencial aqui, matricial crítico, para saber qual é o momento que eu tenho que... Quando é que eu cheguei nesse crítico aqui? Então, tanto o fator disponibilidade como o potencial matricial crítico vai me dizer qual é esse ponto da umidade crítica. Né, dentro da minha CAD, até onde eu posso ir. Isso não quer dizer que a minha CAD é até o ponto de murcha, que eu vou deixar chegar no ponto de murcha, não. Então, eu vou saber ali até onde eu posso ir. Aí, aqui está tabelado, mostrei uma tabela, vocês vão encontrar também diversas aí, de potencial matricial. E aí, como é que eu vou calcular? A minha CAD, né, o ponto de capacidade de câmbio, menos o ponto de murcha. A água facilmente disponível, eu falei que até o crítico. É esse pedaço aqui, ó. Um menos o outro.
Para me chegar aqui na lâmina, eu vou pegar a minha capacidade de campo, menos o ponto de murcha, considerando toda, né? Densidade do solo, vezes a minha profundidade. Eu estou considerando aqui toda a minha CAD. A densidade do solo só vai entrar, ela só vai entrar aqui se você tiver com a capacidade de campo e ponto de murcha grama por grama, e a base de peso. Se tiver a base de volume, já é sinal que já fez essa multiplicação, então você não precisa dessa densidade do solo. Quando eu falo a base de volume, você vai ver, você vai identificar, ou vai estar escrito, que é umidade à base de volume, ou vai estar centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou metro cúbico por metro cúbico, vai estar, né, essa unidade. E quando tiver a base de peso, vai estar grama por grama, quilo por quilo, vai estar nessas unidades. Se tiver a base de peso, você precisa trazer para a base de volume, porque a gente está falando aqui, ó, da caixa, né, desse preenchimento, então você vai ter que trazer para a base de volume, aí você usa a densidade do solo. Que se você tem uma análise do solo, você vai ter lá esse valor para estar utilizando. E aqui, ó, eu utilizando, se eu não tenho, eu não sei aqui qual a minha umidade crítica, nesse caso aqui, capacidade de campo menos a minha umidade crítica, que é onde eu vou estar aí irrigando. Então, eu venho aqui, ó, e uso o meu fator P. Pego o meu fator P ou fator F e multiplico aqui, ó, porque eu sei a capacidade de campo e eu sei o ponto de murcha. Então, eu sei qual é esse trecho aí, ó, da onde eu tenho que ficar aí da água disponível, qual é a minha lâmina, porque aqui quando eu considerar botar esse Z, eu estou considerando já aí a minha profundidade efetiva. Aqui eu estou mostrando só uma tabela, é mais ou menos o que, quando eu peço análise de solo, você fala, como é que eu vou saber a umidade no potencial e tal. Você pode pedir isso, né, em laboratório, que você pede análise. Laboratórios que fazem análise física, eles podem estar fazendo aí essa parte da umidade do seu solo. E aí, normalmente vem assim, ó, tabeladinho. Não vem uma curva, um gráfico. Em geral, tem esse formato aí, ó. Você pede análise física, você pede para vir com a umidade, e eles vão te mandar, vão te entregar esses dados. Então, você consegue aí estar trabalhando com um tensiômetro, se você tiver, né, essa análise, você conseguir aí a sua análise de solo física com a umidade volumétrica. Tem como você fazer isso in situ, né, fazer ali no campo. Você vai lá e monta uma estrutura e faz isso. Mas tem toda uma metodologia e isso a gente também vai deixar, talvez, com uma outra conversa aí. Mas tem como você fazer, né? Se você também, não tem análise física, não tem como fazer, tem como aí você fazer isso no campo. Aqui, né, mostrando só novamente para reforçar, você vem lá a capacidade de campo, você tem seu ponto de murcha, então eu vou saber a minha CAD. Eu considerei aqui, ó, feijão, 40 centímetros de profundidade efetiva, no caso aqui eu transformei em milímetro, e aí eu obtive a minha CAD, então eu já sei a CAD do meu solo. E com base só na análise física aqui, com os dados de umidade volumétrica, eu cheguei lá na minha CAD. E é assim que vocês podem estar fazendo aí essas continhas. Como a gente pode ver, né, essa é uma outra metodologia para estar fazendo o manejo de irrigação, de certa forma, até para o produtor é mais viável, né? Então, assim, para o próprio agricultor fazer esse manejo, né, via clima, ele teria que estar pegando as orientações, vai ficar com certeza mais dependente dos técnicos. Mas aí, quando a gente vê, principalmente, né, o tensiômetro, tem uma leitura fácil, né, só precisa aprender, né, capacitar ele ali uma vez, 2 vezes no máximo, ele vai aprender, e aí, assim, ele vai ter condição
né, de estar ele mesmo fazendo aí o seu manejo de irrigação. Tá? Então, assim, são essas duas possibilidades e também, né, esse manejo, como ela falou aí na segunda e nessa terceira videoaula, ele pode ser feito também de maneira combinada, né, utilizando tanto as informações climáticas quanto as informações aí, né, dados a partir de como é que está a situação ali da água no seu solo. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.